aqui está a nossa apostila. Nós vamos ver a função tangente. Então, a função tangente, no ciclo trigonométrico de origem A, o eixo T sempre vai ser o quê? Perpendicular ao eixo X. O que é perpendicular? Ele faz um ângulo de 90 graus. Ok? Então, perpendicular, ele faz um ângulo de 90 graus aqui, ó. Essa reta T aqui, ó, faz um ângulo de 90 graus em relação ao eixo X. Ok? Tudo bem? Sim. Qual que é o maior raio do ciclo trigonométrico? Relacionado ao eixo X ou ao eixo Y? Qual que é o raio máximo que nós temos 90? no ciclo trigonométrico? Não, 90 eu tenho aqui, ó. Aqui eu tenho 180, aqui eu tenho 270, aqui eu tenho 360. Eu quero saber o que é o raio, Malu, desse ciclo trigonométrico. Quem que é o raio? Meu Deus. Hã? É a O, não é? A O, isso, a O é o raio. E esse raio, qual que é o máximo que ele atinge? Nós já vimos. É 1 É ou um, menos 1? isso, é um, certo? É um. Pra cá, no caso, é menos um, né? Se eu pegar aqui no eixo X para a esquerda, pegar o segmento OC, é menos um. Então, eu tenho que entender que o meu raio máximo no ciclo trigonométrico é 1. No eixo Y aqui, ó, no eixo dos senos, aqui ele vai chegar no máximo aqui até 1. Ele vai chegar no máximo aqui até menos 1. Ficou claro? É isso que vocês precisam entender. Então, na função tangente, eu vou pegar uma perpendicular passando no ponto de origem A aqui, ó, tá? Perpendicular ao eixo X, sempre. E paralelo ao eixo Y. Ok? Tudo bem? Sim, senhor. Nós vamos passar alguns exemplos. Aqui ele dá a tabelinha, tá? Bom dia, Murilo. Tudo bem contigo, meu irmão? Bom dia aí, senhor. Só alegria? Alegria? De boa. Isso aí. Aí. Então aqui eu tenho a circunferência. Aqui eu tenho meu eixo X. Aqui eu tenho meu eixo Y. Então vou pegar. Aqui eu tenho a origem, certo? Uma reta paralela ao eixo Y e perpendicular a quem? Ao eixo X, ok? De origem A. Então, ok.
Então, isso aqui é meu ponto A. Ficou claro para vocês, sim ou não? Sim. Sim. Então vamos lá, ó. Então, meus valores então eu tenho aqui, ó. Aqui é meu zero, tá? É a origem. Vou pegar um ângulo qualquer aqui, ó. Vou pegar esse ângulo aqui, ó. Vou pegar essa abertura aqui, ó. Essa abertura alfa, certo? Então, qual que é a tangente de alfa? A tangente de alfa vai ser esse valor aqui, ó. Tá? Vai bater aqui, ó. Ele vai bater aqui. Então, aqui seria minha tangente de alfa. Certo? E para cima, o que que acontece? Esses valores aqui, eles são positivos ou eles são negativos? Para Positivo. cima, positivo. Tá? Aqui os valores, eles são positivos. Então, a tangente de alfa, nesse caso, eu estou no primeiro quadrante. Vai ser positivo. Ok? Então aqui eu sei o seguinte, ó. No caso, vamos lá. Primeiro quadrante. O que que vai acontecer? Eu sei que o x pertence a quem? Nesse primeiro quadrante ele vai de 0 até quem? Até 1. Ok. Só que aqui agora nós vamos falar em grau, tá? Que nós estamos falando do alfa aqui, então vai de 0 até 90 graus, não é? Então, x pertence aos reais, tal que ele vai de 0 até 90 graus. E 90 graus em radianos é π sobre 2, ok? Então aqui a minha tangente de x no primeiro quadrante, eu sei que o valor é positivo, então minha tangente de x ela precisa ser o quê? Maior que zero, ok? Aqui
Aqui, os valores eles vão ser maior que zero. Agora, o que acontece? Eu vou rebater esse ângulo aqui, ó. Certo? Esse ângulo aqui, eu vou rebater. Como que eu faço para rebater esse ângulo? Não é aqui, ó? Certo? Então, eu tenho esse ângulo aqui, ó. Qual que é a tangente desse ângulo aqui, ó? Qual que é a tangente desse ângulo? O que significa esse ângulo aqui? Quer dizer que ele vai bater aqui, ó. Eu vou pegar ele aqui, ó. Ele vai passar lá na origem, certo? E vai bater aqui, ó. Então, onde que eu vou pegar minha tangente dele? Eu vou falar que esse daqui... Lá embaixo? Isso, eu vou falar que esse aqui é o alfa 2, tá? Que eu fiz o alfa 1. O alfa 2. Então, quer dizer o quê? Que esse alfa 2 é essa abertura aqui, ó. Eu saio do zero, tá? Ó, e vou parar aqui, ó. Ele quer saber essa abertura aqui, que é do alfa 2, tá? Ficou claro? Para vocês, essa abertura aqui. E a minha tangente, eu vou pegar, vou passar no eixo aqui, vou rebater lá. Então, quer dizer o quê? Que essa daqui, quem que é? A minha tangente do alfa 2. Ok? E a minha tangente do alfa 2, ela vai ser positiva ou vai ser negativa? Negativo. Negativa. Então, aqui, no segundo quadrante, quem que eu tenho? X, ele vai de 90 até quantos? No segundo quadrante aqui. Aqui é 90 graus, não é? Deixa aqui para nós. Aqui é 90 graus. 90 graus é o quê? Π sobre 2, não é? Que é 180 dividido por 2. Aqui é 180 graus. 180 graus é quantos? Π. Aqui é 270 graus. 270 graus, quantos que é? Π sobre 2 é o quê? 90. Que número vezes 90 dá 270? Olha lá, aqui é 90, não é? 90 π sobre 2. Aqui também é 90, só que número vezes 90 dá 270? 3 vezes 90, não é? Então, 3π sobre 2, ok? E aqui a volta completa, 360 graus, que é igual a 2π. Tudo bem? Até aqui todo mundo entende isso, sim ou não? Sim. Então, meu segundo quadrante, ele vai de π sobre 2 até quem? 3π sobre 2? Não. Ele vai ter aqui só, o segundo quadrante, ó. Até? 180π. Isso. Até Não, π, tá? π. Tudo bem? Então eu sei que no meu segundo quadrante a minha tangente ela vai ser o quê? Negativa. Tudo bem? E o x, a tangente de x, tem que ser o quê? Maior que 90, não é? E menor que quem? Que 180. Ok? Aqui eu era 90, coloquei 0. Ficou claro para vocês ou não? Sim. Então
tangente lendo da direita para a esquerda precisa ser maior que 90. E fazendo a leitura da esquerda para a direita, a tangente no segundo quadrante ele precisa ser o quê? Menor que 180. Ficou claro? Os valores são negativos. Tudo bem? Sim. Agora, se eu rebater aqui, ó, posso rebater ou eu posso pegar vamos pegar um ângulo qualquer aqui, ó. Tá? Vamos pegar o alfa 3 qualquer. Eu posso pegar aqui, ó. Aqui, o alfa 3. Como que eu faço para eu encontrar o alfa 3? Nesse terceiro quadrante, eu pego ele aqui, ó. Passo na origem lá, ó. Olha lá, e vai rebater aqui, ó. Certo? Em cima da reta perpendicular. Então, esse cara aqui vai ser tangente de quem? Do alfa 3, vai ser o valor da tangente de alfa 3. E a tangente de alfa 3 no terceiro quadrante é o quê? X pertence a quem? Ele vai da onde? De π até na onde? Até 3π sobre 2. Por que, senhor, vai até 3 sobre 2? Porque ele vai de 180, no terceiro quadrante ele vai de 180, ele sai daqui, ó, de 180 até o 270, que é 3π sobre 2. O terceiro quadrante é apenas isso, ó. Tá? Entendeu ou não? Entendi. Então, 3π sobre 2. E os valores do terceiro quadrante da tangente vai ser o quê? Positivo ou negativo? Não onde que ele está rebatendo lá, ó. Qual parte que ele está rebatendo? Positiva. Parte positiva. Positivo. Então, a tangente no terceiro quadrante é positivo. Então, a tangente de x, ela precisa ser o quê? Maior que 180, ok? E menor que quem? 270. Ficou claro para vocês, sim ou não? Sim. Sim. Ok. Agora, vou pegar o alfa 4 aqui, ó. Qualquer ponto aqui é o alfa 4. Eu venho, pego ele aqui, ó. Olha lá. Passo aqui, certo? O que significa isso? Significa que é esse ângulo aqui, ó. Ele sai do zero aqui, tá? Ó. Sai do zero, vem, passa aqui, ó. E tem essa abertura aqui. Certo? Ele tem essa abertura aqui, ó. Ok? Esse é o alfa 4. Então, isso aqui é a tangente do alfa 4, que fica no quarto quadrante. E o quarto quadrante, então, x pertence a quem? Ele vai de 270, né, que é 3π sobre 2. E vai até 360, que é 2π. Ok? Então, no quarto quadrante, a tangente sempre vai ser o quê? Positiva ou negativa? Negativa. Negativa. Então, a tangente de x
está entre quem? Vai ser o ângulo maior que 270 e menor que 360, ok? Tudo bem? Deixa eu só apagar aqui, ó. Que aqui precisa ser tangente. Que x, os valores, então tem que ser maior que 0 e menor que 90, ok? Tudo bem? Sim. Então vamos para mais.
Então vamos pegar a tangente de 45 graus. Tangente de 45, nós sabemos que daqui até aqui tem 90 graus, então 45 é a metade, ok? Beleza. Então, o que que acontece? Aqui é o ângulo de 45 graus. 45 graus em radianos é equivalente a quantos? 45. Em radianos, pessoal. Vai ficar π sobre? 2? Π sobre 2, né? Π é... Não, π sobre 2 não. Π sobre 2 é 180 dividido por 2 dá 90. Se eu pegar o 90 e dividir por 2 de novo, vai dar quantos? Aí vai dar os 45. Então é π sobre 4. Ok? Porque 180 dividido por 4 é 45, ok? Então, a tangente de 45, ela vai bater aqui, ó. E eu sei que a tangente de 45 ela é positiva. Então, ela tem esse valor aqui, ó. E esse valor aqui vale quantos para nós? Quantos que vale esse valor aqui? Essa distância aqui, ó, não é o raio da circunferência? Não é o raio da circunferência? Sim ou não? Por que o raio, senhor? Raio não é o de baixo? Mas aqui também é raio, ó. Isso aqui também é raio. Ah, é verdade. É verdade. Tá. Quantos que vale aqui essa distância? Hum? 90? Não, a distância daqui até aqui, ó. Quantos que vale? Qual que é o máximo que ela atinge? 1? Então, qual que é a tangente de 45? 1. Vocês têm até na tabela lá isso daí, viu? Você sabe que a tangente de 45 é 1.
Tudo bem? Sim. Aquela tabelinha trigonométrica lá, vocês precisam lembrar a tangente de 30, 45, 60. Qual que é a tangente de 30? Lembra da tangente de 30? Maiara, Murilo? Na tabelinha? Já esqueceram, né? Isso eu não posso Raiz de esquecer. 3 sobre 3. Isso, quem falou? Malu. Malu, então, Malu, raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45 é 1. E a tangente de 60? Raiz de 3. É, raiz de 3. Lembra lá? Era raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Lembra? 30, 45, 60. Você não posso esquecer. Eu tava raciocinando a música, professor. Então, ó, Também. para não esquecer, quando eu for tomar banho, debaixo de chuveiro, eu fico cantando a musiquinha da tangente, aí não esquece nunca. Entendeu? Aí, então, vamos lá. Vamos pegar os eixos, os ângulos aqui, simétrico, então, de 45. Então, vamos pegar ele. Vamos rebater para lá, tá? Vamos encontrar todos os ângulos dele. Então, isso daqui. É esse ângulo aqui, ó. Quem que é esse ângulo? Como que eu encontro esse ângulo aqui? Esse ângulo eu sei que é 45. E esse ângulo aqui? Quero encontrar a tangente desse ângulo. Agora eu estou rebatendo nesse ângulo. Eu tenho o valor dele. Eu sei que ele é 45. Esse ângulo aqui vai valer quantos? Como que eu faço para encontrar esse ângulo? No segundo quadrante. Não sei se é 45 mais 45. Não. Que vai ser essa abertura aqui, na verdade, né? Vai ser essa abertura aqui, ó. Vou desenhar que fica mais fácil. Essa abertura, ó, desse ângulo. Como que eu encontro essa abertura desse ângulo aqui, ó? Eu saio daqui e paro Vai aqui. ser 40. Oi? Vai ser 180 menos 45. Isso, então, isso aí, certinho. Então vamos lá, ó. Para a gente entender isso daí, sempre vai ficar assim, ó. Vai ser, porque daqui até aqui é 180, certo? É o ângulo raso. Então, se eu chamo esse ângulo aqui de alfa, tá? Se eu chamo ele de alfa, então sempre vai ser 180 menos quem? Menos o alfa. Tudo bem? Ou em radianos, π menos quem? O alfa, o ângulo, tá? Então eu sei que isso daqui se aqui é 45, automaticamente aqui é 45, tá? Então vai ser 180 menos 45, que vai dar quantos? 180 menos 45 vai dar 135. Então, esse ângulo aqui é 135. Tá? Tangente de 135. Que também, para eu encontrar em radianos, o que eu faria? Π menos quem?
O 45. 45 quantos que é, né? Π sobre 4, ó. Olha lá, né? Π sobre 4. Não tem nada aqui, é 1. Então, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 4 aqui, multiplico por 4 aqui. Então, isso daqui vai ficar o quê? 4π sobre 4 menos π sobre 4. Conserva a base, 4 menos 1, 3. 3π sobre 4, certo? Ok? 3π sobre 4 é a mesma coisa que 135. Então, a tangente de 3π sobre 4 é igual a quantos? Só rebater aqui, ó. Vai passar aqui, né? E vai pegar aqui. Qual que é esse valor aqui, ó? Olha lá. Quanto que vale esse valor? Quantos? Vale menos 1. Ok? Então, a tangente de 3π sobre 4 é menos 1. Tudo bem? Conseguiram entender ou não? Porque é essa distância aqui, ó, tá? Ele pega nessa distância aqui, ó. E essa distância aqui, nesse caso, é o nosso raio aqui, ó. Só que é para baixo, é negativo. Tudo bem? Ficou claro para vocês, sim ou não? Ficou. Sim. Agora vamos rebater aqui, né? Pronto. Agora eu quero esse carinha aqui, ó. Esse ângulo, né? Na verdade. Olha lá, ó. Não vai bater lá? Olha lá, tá vendo? Vai bater lá também. Que ângulo que é esse? Que ângulo que é esse? Como que eu faço para encontrar esse ângulo? Vamos lá. Que é a abertura desse ângulo aqui, ó, tá? É a abertura desse ângulo aqui, ó. Então, é esse ângulo. Se daqui até aqui eu tenho 180, o que eu tenho que fazer para encontrar a abertura desse ângulo? A abertura desse ângulo aqui, o que eu tenho que fazer? Daqui até aqui é 180, mais esse ângulo aqui, não é? Então, no terceiro Isso. quadrante sempre vai Mais ficar 45. 180 mais 45. isso mais alfa. Então, vai ficar 180 mais 45, que nesse caso o nosso alfa é 45. 180 mais 45 vai dar 225. 25. Então, esse ângulo aqui é 225 graus. Então, a tangente de 225 graus, que é a mesma coisa, então o que nós vamos fazer? Em radianos, 180 não é π, então vai ficar π mais quem? Mais o ângulo alfa. Então vai ficar π mais 45. 45 nós sabemos que é π sobre 4, não é? Olha lá. Então vai ficar π
180 mais o ângulo, e o ângulo é π sobre 4. Não tem nada, é 1. Deixa na mesma base, multiplica por 4 em cima, né? Faz fração equivalente. Então, vai ficar 4π sobre 4 mais π sobre 4. 5π sobre 4. Então, é a mesma coisa que a tangente de 5π sobre 4. E a tangente de 5π sobre 4, quantos que é? Mais 1. Entendeu? Porque eu vou pegar lá em cima, ó. Eu vou sair daqui, né? Vou rebater lá, ó, e vou pegar aqui, ó. Esse valor aqui, ó. Entendeu? Tudo bem? Ok? Ficou claro, pessoal? Sim. Agora vamos rebater aqui, ó. Olha lá. Rebater aqui, né? Que ângulo? Que é esse cara aqui, né? Rebateu aqui, então quero saber a abertura desse ângulo aqui. Abertura de quem? Desse ângulo agora, ó. Desse ângulo, ó. Abertura, ops. Abertura desse ângulo, ó. Desse ângulo aqui, ó. Ou seja, agora eu tenho quem? Como que eu faço para encontrar a abertura desse ângulo? Se eu fechar a volta completa, não é 360? Só que eu não tenho a volta completa, eu tenho que tirar esse ângulo aqui. Então, aqui, como que eu faço para encontrar esse ângulo? Eu vou pegar 360 menos 45? isso, 360 menos o ângulo. Então, 360 graus menos o 45 graus. Né? 360 menos 45, isso vai dar 315. Ok? 315. Em radianos é 2π menos quem? O 45, que o 45 é π sobre 4. Então, a tangente de 315 é igual a 2π menos quem? Π sobre 4. Não tem nada, é 1. Multiplica por 4, multiplica por 4. 8π sobre 4 menos π sobre 4. 8π sobre 8 menos 1 vai dar 7. Então, é a tangente de 7π sobre 4, que é igual a quantos? Nesse caso aqui, tá batendo aonde? Aqui, não é? Quantos que é esse valor? Menos 1. Ok? Dúvidas? Não.
Então, nós vamos verificar os exercícios. Nesse exercício aqui, ó. No primeiro exercício, ele fala assim, ó, resolver a equação tangente de x igual a 1, sabendo que o valor da tangente de x ele precisa ser o quê? Maior ou igual a zero, ou menor ou igual a 360. Então ele quer a tangente de 1. Qual que é o valor da tangente do ângulo cuja tangente é 1? 45? 45. Nós acabamos de fazer esse exercício. Então, ele está falando nesse exercício, ele está falando que... Então, vamos lá. No primeiro exercício. Eu vou usar aqui. Ele está falando o seguinte, a tangente de x igual a 1. Então, qual o valor do ângulo cuja tangente é 1? Você sabe que o nosso ângulo aqui é 45. Só que ele quer 1 positivo ou negativo? Positivo, não é? Então, eu sei, se ele quer positivo, o mais 1 está aqui, ó. Não está? Que ângulo que é referente a 1? O 45, eu sei, né? O ângulo de 45. Mas eu tenho mais algum outro ângulo? Quem que é o complementar dele também? Olha lá. O? Quem? 135? 225, não é? Ok? Então é esse. Qual o valor do ângulo cuja tangente é 1? É o 45, só que eu também tenho rebatendo aqui, ó, pela simetria, quem? O 225. Ah, mas o 135 não é? Não, por quê? Porque o 135 ele é negativo, ó, ele não pediu a tangente de menos 1, ele pediu a tangente de 1. Ficou claro para vocês, sim ou não? Sim. Então, minha resposta tem como solução 45, o ângulo de 45, né? E 225. Ok? Tudo bem até aí? Sim. Cadê o nosso amigo, Gabriel? Disse que ia entrar hoje sem falta. Aqui em Vipense, né? Todo animadão, né? Não, certeza, professor. Amanhã é... Vamos lá.
Esse exercício ele fala o seguinte: quando o Eugênio, é um exercício que é modelo de Enem, quando Eugênio entrou em sua sala de aula, havia o seguinte problema no quadro negro. Numa indústria, deseja-se construir uma rampa com inclinação de 0 graus para vencer um desnível de 4 metros. Qual será o comprimento da rampa? Mas o professor já havia pagado os valores de seno de alfa e cosseno de alfa, restando apenas a tangente, raiz de 2 sobre 5. Eugênio usou seus conhecimentos de trigonometria e determinou que o comprimento da rampa é. Esse exercício é bem tranquilo. Uma situação problema aí para nós. O que significa a rampa? Significa que você tem o solo, né? Significa aí que você tem o solo, vai construir uma rampa, né? Vai construir uma rampa aí. Aí ele fala o seguinte, lá, numa indústria deseja construir uma rampa com inclinação de 0 graus, então você sabe que essa inclinação aqui, 0 graus não, θ, tá? Ele deu o ângulo θ. O ângulo θ, graus, para vencer um desnível de 4 metros. O que é o desnível de 4 metros? Desnível vai ser o quê? Altura. Tá? Então vai ser a altura aí. A altura você tem 4 metros. Que ângulo que é esse aqui? 90, não é? 90 graus. Ele quer o quê, ó? O professor já havia pagado os valores de seno e cosseno, restou apenas quem? Restou apenas para ele a tangente de θ, que é raiz de 5 sobre raiz de 2 sobre 5. Usou seus conhecimentos de trigonometria e determinou o comprimento da rampa, ou seja, ele quer saber esse valor de x aqui, ó. Comprimento da rampa. Como que eu encontro isso? O que eu tenho que aplicar? As relações trigonométricas. Eu tenho esse valor e quero encontrar o valor de x. Eu tenho esse ângulo aqui, que na verdade eu tenho um valor dado aqui que ele nos forneceu. O que eu vou fazer? Esse 4 em relação a esse ângulo, ele é o quê? Oposto. Cateto oposto. E o x é o que em relação? Adjacente. Não, o x não é nada em relação ao ângulo. Eu só relaciono o cateto. Quem que é cateto? Os segmentos que formam o ângulo de 90 graus. O segmento que forma o ângulo de 90 graus é o 4 e o solo. O x é a hipotenusa. Isso. O x é a hipotenusa. Certo? O x Verdade. é a hipotenusa. Mas, como nesse caso, se eu for usar cateto oposto com hipotenusa, varia com quem? Seno do ângulo dado, né, que é o seno de θ, é cateto oposto pela hipotenusa. Então vamos lá. Eu tenho seno de θ? Não, ele apagou. Eu tenho cateto oposto? Tenho, que é 4. Eu tenho hipotenusa? Tenho, que é x.
Mas daqui eu consigo encontrar o valor de x? Daqui eu consigo encontrar o valor de x? Sim. Não, não consigo, porque eu não tenho seno de θ. Ele não deu, ele falou que o professor apagou. Entendeu ou não? Então, o que eu tenho que fazer? Qual que é a solução? Vamos lá. Nesse caso aí, eu não consigo encontrar o valor de x, tá? E aí? O que eu vou fazer? Como que eu saio disso? Ixi. Sua gravação. Sua rede está causando uma qualidade de chamada ruim. Ué. Vamos entrar isso aí de novo. Vocês estão me ouvindo agora? Eu tô. Caiu minha conexão aqui. Aqui, até aqui vocês entenderam, né? Eu parei aqui, né? O senhor não tá compartilhando a tela. É. Até aqui vocês entenderam. O seno. Até aqui vocês entenderam? Sim ou não? Até aqui? Sim. Seno de θ é igual. Cateto oposto é 4 e hipotenusa é x. Eu não consigo encontrar o valor de x porque eu não tenho seno de θ, eu só tenho a tangente. Então, qual que é a minha saída, Malu? O que eu tenho que fazer? Se eu tenho a tangente, qual que é a relação da tangente? Coca. Coca. A tangente de θ é coca. Eu tenho a tangente de θ? Tenho. Vale quantos? Raiz de 2 sobre 5. Eu tenho o cateto oposto de θ? 4 sobre x? Vale 4, né? O cateto oposto. Aqui, ó. Cateto oposto, né? Eu tenho o cateto adjacente de θ? Quem que é o cateto adjacente de θ? Não é o solo? É o solo. Então eu vou chamar o solo de quem? De y. Pronto, aqui eu tenho apenas uma variável. Se eu tenho apenas uma variável, eu não consigo encontrar o valor de y? Sim. Então vamos encontrar o valor de y. Tendo uma igualdade, o que nós vamos fazer?
cruzado. Isso, multiplicar em cruz. 4 vezes 5. Então, isso aqui vai ficar 4 vezes 5 dá 20, dividido por raiz de 2. Eu posso deixar a raiz embaixo? Nunca, né? Então, tem que fazer o quê? Racionalizar. Multiplico por raiz de 2 aqui, multiplico por raiz de 2 aqui. Então, quanto que vai dar meu y? Vai ficar 20 raiz de 2 dividido por quem? Raiz de 2 vezes raiz de 2. Vai ficar raiz quadrada de 4, não é? E a raiz quadrada de 4, quantos que é? 2. 2. Raiz quadrada de 4 é esse 2 aqui. Tá? Aí eu só posso dividir o que está fora da raiz. 20 dividido por 2, 10 raiz de 2. Pronto, então eu sei que esse meu valor aqui vale 10 raiz de 2. Como que eu faço para encontrar o x agora? Júlia, Luana, Maria Eduarda Casasola, você tá bem? Mariage, Maiara, Murilo. Como que eu encontro o valor de x? Faz a fórmula. Qual, Maiara? Cosseno? Do seno? Eu não tenho o valor de seno. Não, cosseno. Cosseno? Também. Posso fazer pelo cosseno. Mas, se eu fizer pelo cosseno, eu não tenho cosseno do teto. Olha lá, se eu fizer ó, cosseno... Vamos fazer pelo cosseno. Pega esse aqui. Cosseno de θ, cateto adjacente pela hipotenusa. Cosseno de θ, quem que é cateto adjacente? 10 raiz de 2. Quem que é hipotenusa? X. Eu tenho cosseno de θ? Não tenho, então não dá para eu fazer pelo cosseno de θ. Como que eu faço então, se não dá para eu fazer nem por seno nem por cosseno? A tangente eu consegui fazer, mas eu encontrei o valor do solo. Tem altura, preciso encontrar a rampa. Como que eu encontro isso? Vamos lá, gente. Uma luz no fim do túnel. Tá fácil isso, hein? Como que eu encontro o valor de x? Vamos lá, deixa eu desenhar, fazer outro triângulo aqui que eu acho que vocês, se eu fizer outro triângulo, eu acho que vocês vão acabar assimilando. Vou fazer aqui. E aí? Tá certo.
4 metros, 10 raiz de 2, x. Como que eu encontro esse valor de x aqui? Ai, nossa. Isso, Não é não. isso. Vamos lá. Quem que eu aplico? Quem? Que eu aplico aqui para encontrar o valor de x. Vamos lá, minha gente. Vocês conseguem. Quem? Ah, isso eu não lembro. Eu tinha pensado naquele negócio lá que É não é esse, 3, 4, 5. É esse? é esse mesmo. Ah, eu não sei. É o teorema de Pitágoras. Qual que é a relação do teorema de Pitágoras? Não posso esquecer, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Gente, isso eu não Meu posso Deus, esquecer. verdade. Vocês sabem o mais difícil, que é o ciclo trigonométrico, esquece o teorema de Pitágoras? Não pode, hein? Aí demarca aqui para não errar, hipotenusa, cateto, cateto. Hipotenusa ao quadrado, x. Cateto, 4 ao quadrado. O outro cateto, 10 raiz de 2 ao quadrado. X ao quadrado, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16, mais. O que é 10 raiz de 2 ao quadrado? É como se fosse 10 elevado ao quadrado e a raiz de 2 elevado ao quadrado. 10 ao quadrado é 10 vezes 10. Dá 100. E raiz de 2 ao quadrado é a raiz de 2 vezes a raiz de 2, que vai dar a raiz de 4, não é? Como se eu pegasse esse 2 do índice aqui, ó, tiro ele aqui e simplifico com esse. Então, vai ficar vezes 2 aqui. Todo mundo entende isso ou não? Porque raiz quadrada de 2 é raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz quadrada de 4. Certo? Raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Então, esse 2 é esse cara aqui, ó. Ok? Aham, ok. 16 mais quem? 100 vezes 2, 200. 216. Tem resposta? Não, não tem. Por que não tem resposta? Porque eu não terminei ainda, né? O inverso da potenciação é a radiciação. Então, esse 2 aqui da potência, ó. Esse 2 aqui da potência, ele saiu daqui e veio aqui no índice, ó. Aí agora o que eu tenho que fazer? Como que eu faço para encontrar o valor aí? Fatorar. Tem jeito. 216, eu fatorar aqui, ó. Por 2. Metade de 200 é 100. Metade de 16 é 8. Então dá 108. Por 2. Metade de 100 é 50. Metade de 8 é 4. 54. Por 2.
vai dar 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Como o índice é 2, eu preciso agrupar de quantos? 2 em 2, né? Então, isso daqui ficou 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3 ao quadrado vezes 3, ok? Que esse aqui é o 2 ao quadrado e esse é o 3 ao quadrado. Esse 2 não vai ficar elevado ao quadrado, então eu venho aqui. X é igual. Meu índice é 2 aqui. Então vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3 ao quadrado vezes 3. O que tem índice 2, eu vou simplificar, ele vai sair da raiz, não vai? Olha lá. Então ele sai da raiz. Se ele sai da raiz, vai ficar x igual. Esse 2 saiu da raiz. 2 vezes quem? Esse 3 saiu da raiz. Então esse e esse saem da raiz, eles estão aqui. Quem que vai ficar dentro da raiz? Esse 2 e esse 3 aqui. Então vai ficar 2 vezes 3, 6, que multiplica 2 vezes 3 lá dentro, raiz de 6. Então 6 raiz de 6. Nesse caso, letra... Ficou claro agora para vocês, sim ou não? Deu para entender, Sim. minha gente? Não vamos esquecer mais do Teorema de Pitágoras.